A Guerra dos Farrapos, na luta pela liberdade no sul do Brasil. Prepare-se para embarcar em uma das mais fascinantes jornadas históricas do Brasil, em a Guerra dos Farrapos também conhecida como a Revolução Farroupilha. Essa foi a guerra civil mais longa da história do país, travada entre 1835 e 1845 no estado do Rio Grande do Sul. Inspirada pelos ideais de autonomia e justiça, essa revolta tornou-se um marco na luta pela identidade regional e na formação cultural brasileira. Neste vídeo, vamos explorar as causas do conflito, seus principais eventos, os líderes por trás do movimento, e o impacto cultural duradouro que essa história teve no Brasil. Para entender a Guerra dos Farrapos, é necessário compreender o cenário do Brasil no século XIX. Durante esse período, o país era governado pelo Império do Brasil, caracterizado por um sistema centralizado que muitas vezes ignorava as demandas regionais. Rio Grande do Sul desempenhava um papel fundamental na economia do Brasil, especialmente através da produção de charque, carne seca muito utilizada como alimento na época. No entanto, as pesadas políticas de impostos impostas pelo governo imperial afetavam profundamente os produtores gaúchos, gerando grande insatisfação entre a elite rural da região. Somado a isso, a sensação de descaso por parte do governo do Rio de Janeiro aumentava as tensões. E foi nesse ambiente de frustração econômica e política que surgiram um movimento de revolta. Em 1835, as tensões finalmente culminaram em um levante armado. Os rebeldes gaúchos, conhecidos como Farrapos num termo originalmente pejorativo que foi resignificado de forma orgulhosa, tomaram a iniciativa contra o exército imperial. A principal motivação inicial dos Farrapos era buscar maior autonomia regional e eliminar as políticas tributárias injustas que impactavam negativamente a economia local. Porém, esse movimento rapidamente evoluiu para um ideal ainda mais ousado, a independência de Rio Grande do Sul e a criação da República Rio-Grandense, proclamada em 1836. A luta era liderada por homens determinados, movidos por um forte senso de identidade regional e desejo de liberdade. Entre os nomes mais importantes do movimento Farroupilha destaca-se Bento Gonçalves, o principal líder da rebelião. Um estrategista habilidoso e líder carismático, Bento Gonçalves foi essencial para unir as forças rebeldes e coordenar os esforços militares contra o Império. Outro personagem notável foi Giuseppe Garibaldi, o revolucionário italiano que trouxe sua experiência e visão internacional à causa. Ele contribuiu com táticas militares e participou da construção de embarcações que ajudaram os Farrapos em suas batalhas. Além deles, figuras como Antônio de Souza Neto desempenharam papéis importantes na condução da guerra e na liderança do movimento independentista. A Guerra dos Farrapos foi marcada por batalhas fundamentais, como a Batalha do Ceival, que fortaleceu a confiança dos rebeldes. Apesar de estarem em desvantagem em relação ao exército imperial, os Farrapos utilizavam táticas de guerrilha para dificultar o avanço das tropas imperiais. Os rebeldes enfrentaram muitos desafios, incluindo a falta de recursos, munições e apoio militar amplo. Ainda assim, conseguiram manter a resistência por impressionantes 10 anos, principalmente por conhecerem bem a geografia da região e por contarem com o fervor de suas tropas. As alianças foram outro componente essencial. Lideranças buscaram apoio de simpatizantes locais e até internacionais para tentar equilibrar o campo de batalha. Após uma década de combates intensos, tanto os rebeldes quanto o Império estavam esgotados. Em 1845, finalmente foi assinada a Paz de Ponte Verde, um tratado que encerrava a guerra sem a independência do Rio Grande do Sul. Embora os Farrapos não tenham alcançado sua meta de criar um Estado independente, a negociação trouxe importantes concessões, como o perdão total aos rebeldes e a garantia de maior autonomia administrativa para a região. A lucidez dos líderes em aceitar um tratado de paz refletiu a busca por preservar os princípios do movimento, mas também a necessidade de encerrar o desgaste humano e econômico causado pelo conflito prolongado. Mesmo com o fim da guerra, o espírito dos Farrapos continua vivo no coração dos gaúchos. A história da luta pela liberdade e independência ajudou a moldar uma identidade única para o Rio Grande do Sul, que se reflete até hoje na cultura e nas tradições da região. Comemorações como o Semana Farroupilha celebram a bravura e os ideais dos revolucionários, através de desfiles, música, danças tradicionais e a exaltação do orgulho gaúcho. Além disso,
a Guerra dos Farrapos frequentemente aparece em obras literárias, pinturas e outras formas de arte que mantêm vivas as memórias desse importante momento histórico. Ao olhar para a Guerra dos Farrapos, percebemos que ela transcende uma simples revolta armada. Trata-se de uma poderosa demonstração da luta por justiça, autonomia e reconhecimento regional. Os sacrifícios feitos pelos farrapos, embora não tenham resultado em independência, abriram caminho para debates sobre federalismo e descentralização no Brasil. Eles nos lembram do preço da liberdade e da importância de preservar a dignidade e a identidade de um povo. A história de a Guerra dos Farrapos continua a inspirar e emocionar gerações, servindo como um legado de coragem, resistência e amor pela terra. É um capítulo que ensina que, mesmo diante de adversidades esmagadoras, os ideais de liberdade e justiça permanecem eternos. Que essa emocionante história nos motive a valorizar e celebrar as riquezas culturais e históricas de todas as regiões do Brasil.